começando o Top Money, o nosso programa de finanças pessoais e investimentos, direto, reto, sem frescura. Hoje estamos nos nossos novos estúdios aqui na belíssima Faria Lima, como vocês podem ver. Morra de inveja a Rede Globo, né? Nós estamos aqui na Faria Lima, vocês estão ali na Marginal Pinheiros, lá para o pessoal da SPTV. E, infelizmente, hoje estamos sentindo a ausência de dois participantes, que é o Ricardo Pereira com o Conrado Navarro, mas, porém, estão sendo muito bem substituídos pelo grandíssimo João Sandrini, nosso editor-chefe aqui, nosso chefão aqui da área. E lembrando sempre que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, vocês podem mandar suas dúvidas, Top Money TV, sugestões de pautas, por aí vai. Vamos responder uma dúvida do espectador Vitor Rossetti. Ele mandou uma pergunta pelo Facebook. O Vitor tem 21 anos, está fazendo faculdade e conseguiu juntar entre filas, por aí vai, 10 mil reais. Como a maioria dos brasileiros que não estão contentes com os rendimentos das aplicações de renda fixa, ele quer se aventurar, mas não no mundo das ações, dos investimentos. Ele quer abrir uma franquia. Então, resumindo, ele tem 10 mil reais e deseja abrir uma franquia. Aí nos perguntou se seria uma boa opção. Então, eu vou começar hoje com o André. André, você pode explicar rapidamente assim, o que é uma franquia, né? É um negócio próprio? Qual a diferença entre a franquia e o negócio próprio? Então vamos lá, a franquia, ela, vamos dizer assim, que é uma forma simplificada e com custo um pouco maior da pessoa se tornar um empresário, se tornar um empreendedor. Então, ao invés dela criar todo o modelo de negócio desde o começo, que quando a gente cria uma empresa, um conceito qualquer, nós temos que ter ali um modelo de negócio, temos que ter a marca, uma identidade, etc., e estabelecer isso no mercado. Agora, quando a pessoa opta por se tornar um empreendedor via franquia, ela já pega tudo isso pronto. Ela já vai adotar um modelo que foi criado por alguém. Obviamente, ela paga por isso, tem um custo, tem restrições, ela tem que seguir todo aquele roteiro do negócio, né? Quer dizer, o franqueador, quem criou o conceito que estabelece as regras, e o franqueado, ele tem que seguir as regras que foram colocadas. Então, da forma como vende, da forma como apresenta, etc. Mas com a vantagem de já ter um modelo estabelecido, tem suporte por parte do franqueador, ajuda, por exemplo, para fazer marketing, às vezes para a própria gestão do negócio. Então, a gente pode dizer assim, resumindo, que uma franquia é uma forma de alguém se tornar um empresário, se tornar um empreendedor, queimando algumas etapas. Mais rápido seria. Exatamente. E Sinésio, e quais são as vantagens de se abrir uma franquia? Bem, como o André já colocou alguns pontos aqui, eu queria só fazer um adendo, explicar que tem uma diferença entre aquele empreendedor que acha que é um super empreendedor, na verdade está indo para o caminho da franquia, está procurando mais um trabalho do que uma empresa, e aquele empreendedor que quer criar um negócio do zero, que é aquele empreendedor mais guerreiro, que quer fazer tudo do jeito dele. Achou um nicho de negócio diferente. São etapas diferentes aí de empreendedorismo, mas não tem certo nem errado, mas é bom diferenciar esses dois tipos de empreendedores. O fundador, né? A pessoa que vai para a franquia, ela tem algumas limitações, como o André já colocou, mas as vantagens são várias vantagens também. Por exemplo, no curto e no médio prazo, ela tem mais chance de sucesso, porque é um modelo que já está em andamento, já tem uma marca que é aceita no mercado. Você não começa do zero. Provavelmente já tem um público e já tem todo esse apoio do franqueador para montar a loja, o estabelecimento que ele vai abrir. Ele tem um apoio jurídico também, financeiro, trabalhista, isso também economiza. Se ele fosse contratar uma consultoria externa, ele gastaria mais com isso. Outra vantagem, ele pode adquirir os produtos que ele vai vender na franquia dele com preço menor do que se ele fosse comprar no mercado para revender, porque em geral o franqueador ou ele fabrica ou ele adquire grandes lotes dos produtos com preços obviamente mais baratos que no mercado para colocar à venda nas franquias. E outra vantagem também é o caso da publicidade e da propaganda, que fica em geral a cargo do franqueador, então ele vai economizar aí com anúncio, com agência, com propaganda em jornal, revista, TV, isso é uma parte que economiza também. No longo prazo, talvez o empreendedor que não queira a franquia, queira partir do zero, talvez ele tenha um maior ganho de escala lá na frente, mas a franquia tem todas essas vantagens. Eu acho que talvez a principal vantagem seja que você está comprando know-how. Né? Aquele cara já sabe como fazer, né, esse negócio dar certo, ele sabe os segredos, ele sabe como atrair mais gente para a loja, né? E ali você vai poder estar importando, né, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento para o seu negócio. Inclusive, muitas franquias assim, são uma verdadeira aula de negócios e de empreendedorismo. Eu até citar, o primeiro empresário que vai abrir o primeiro negócio,
Seria até interessante, sei lá, começar com uma franquia ou não? Depende do negócio, sim, porque se ele está um pouco inseguro, se ele já está no ramo há muito tempo e conhece muito do produto e do mercado que ele está inserido, talvez ele possa começar um negócio do zero sem franquia. Agora, tem muitos casos também daquela pessoa que trabalhou muitos anos numa empresa, aí recebe aquela rescisão, se aposenta, recebe um bom dinheiro e quer abrir algum negócio, mas não necessariamente entende daquele assunto. Às vezes a pessoa trabalha numa multinacional, ela não vai poder abrir uma loja de montar carro, por exemplo, para vender carro. Então ela vai para um negócio menor, e aí sim a franquia se torna bem interessante porque ela adquire todo o know-how e não corre tantos riscos no começo de tropeçar e o negócio acabar falindo. Perfeito. Sandrine, quais são as desvantagens? Pelo que o Sinésio falou, é lindo abrir franquia, né? Tem alguma desvantagem nisso? Não? Quais são os riscos? Eu acho que como qualquer investimento que você faz, seja na bolsa, né, numa aplicação financeira, no negócio próprio ou numa franquia, você tem que analisar muito bem todas as vantagens e desvantagens daquela opção que você está tomando. No caso de uma franquia, eu acho que é mais ainda, porque em geral as pessoas vão gastar 100 mil, 500 mil, às vezes até 1 milhão. A economia da família inteira vai empatar num negócio só, né? A bolsa te permite um stop. Te permite stop, né? Ter uma porta de saída mais tranquila e permite que você diversifique no seu portfólio. Você pode estar em mineração, você pode estar em banco, você pode estar em um conjunto de negócios muito diferente, né? E aí você fazendo essa diversificação, você não fica tão sujeito aos ciclos da economia. Mas eu acho que, né, além de fazer essa análise criteriosa, né, da franquia, ir lá, conversar com outros franqueados que já têm lojas, entender como é que é o relacionamento dele com o franqueador, né, se o franqueador realmente age como um parceiro, ele está sempre te ajudando ali a tocar um negócio, a melhorar as vendas, né, e olhar o contrato, né, olhar tudo que está escrito no contrato, quais são as suas obrigações. Se você quiser desistir daquele negócio, como é que você faz? Você pode sair a hora que você quiser, você tem que ficar no mínimo 5 anos com aquele negócio. Quanto você tem que pagar, né, para o franqueador, porque obviamente você tem que remunerar ele com uma taxa ali, né? Isso no mercado varia de franquia para franquia, pode ser 5%, pode ser 10% do seu faturamento. Então, para ele ficar com 10% do seu faturamento, poderia ser seu lucro, ele tem que realmente estar fazendo um trabalho que justifique você desembolsar esse dinheiro todo mês. Recentemente eu vi, se alguém quiser opinar, uma loja famosa de eletrodomésticos, né, oferecendo franquias de lojas virtuais. Pode isso, Arnaldo? Olha, esse negócio de franquia de loja virtual é bem delicado. Algumas realmente são idôneas e querem ajudar o franqueado. Querem oferecer, né? Mas algumas simplesmente querem ganhar a taxa da franquia lá e não estão nem aí para quem vai comprar. Então, cada caso é um caso. Acho que o grande ponto aqui é que a pessoa que está vendendo a franquia, ela é remunerada, comissionada, né? Quanto mais franqueados ele encontrar, mais ele vai ser remunerado. Né? Então, não necessariamente ele está alinhado com os seus interesses, né? Às vezes ele já ganhou a comissão dele e boa, beleza. Já está lá, você já desembolsou seu dinheiro, ele já levou a comissão. Então, você tem que fazer uma análise ali bem aprofundada ali, de até que ponto aquele negócio é realmente interessante ou aquela pessoa só está falando que aquele negócio é interessante porque ela vai levar o dele ali, né? Eu acho que é essa análise que você tem que fazer antes de tomar a decisão. Eu queria fazer uma observação só, que até pelo que o nosso espectador descreveu, ele está querendo colocar um volume de 10 mil reais, que é um volume relativamente baixo. Então, assim, vamos presumir que não seja um investimento assim para você montar uma loja, um negócio que seja de capital intensivo, provavelmente alguma coisa que envolve serviço, que está muito na moda, né? Provavelmente algo que envolve serviço, que envolve treinamento, que envolve educação, quer dizer, que envolve algum tipo de capital intelectual, provavelmente é isso. E uma coisa então que ele tem que analisar e ser particularmente cuidadoso, Sandrine chamou a atenção para um ponto aqui, que é o seguinte: nós temos que ver se aquele modelo funciona, tá? Quer dizer, se o criador daquilo, ele conseguiu transformar aquilo num modelo bem sucedido, se ele ganha dinheiro com aquilo, ou se ele simplesmente ganha dinheiro vendendo a oportunidade de fazer negócio. Porque assim, eu sou muito cético, né? Me acende uma luz amarela enorme na cabeça cada vez que eu vejo alguém que está oferecendo uma oportunidade de negócio e não o negócio. Não está vendendo produto, está te vendendo a oportunidade de ficar rico com aquilo. E isso é muito comum nesse segmento de franquias menores que envolvem capital intelectual.
E um modelo assim, ele pode acabar tendo características de pirâmide, que é exatamente isso que o Sandrini descreveu, quer dizer, uma empresa cuja receita dela é a entrada de novas pessoas e não vender o produto ou serviço. Então, assim, é importante que o nosso espectador aí, ele veja, por exemplo, dos negócios que ele está analisando, se já existe, se funciona, etc e tal. Vitor Rossetti. Eu não estou dizendo aqui que um negócio que já surja logo de cara, ele já nasça como franquia, seja ruim. Talvez ele não seja ruim, mas isso certamente não é um ponto positivo, porque ele não viu o modelo de negócio funcionando nem nada. Então, assim, se ele vai entrar numa coisa que foi recém-lançada, que não foi testada no mercado, ele tem que ser duplamente ou triplamente criterioso antes de entrar nisso aí, ainda que o valor seja baixo. Entendi. Também é muito interessante mentir com estatísticas, né? 50% dos nossos franqueados estão felizes, 50% estão vivos, outros quebraram. Ou então 100% estão felizes, temos uma franquia vendida, né? Eu acho que o número mais que você tem que levar ali com mais cautela em relação a franquias é quando você olha o tempo que ele te promete o retorno do capital investido. Porque quando você pega essas franquias, a maior parte vai colocar lá, pô, em 6 meses você recupera o capital investido, em 1 ano você recupera o capital investido. Gente, isso aí é quanto tempo você demora para faturar o dinheiro que você colocou no negócio. Mas na hora de fazer essa conta, você tem que pensar quanto tempo você vai recuperar em lucro, né, o capital que você investiu. Você investiu 100 mil reais e você está tendo um lucro de 20 mil reais por ano, você vai demorar 5 anos para recuperar o capital. Então é isso que tem que olhar, não quanto tempo você vai demorar para faturar 100 mil reais, porque disso aí você vai ter que descontar a taxa de franqueado, aluguel, salário, tudo isso daí, né? Então olhar esse número ali realmente com algum ceticismo, tá? E não pensar que, pô, depois de 6 meses o que vier é lucro, então, né, porque acaba aparecendo um negócio que não tem risco nenhum, e tem, né? Franquia também quebra. Eu acho que é interessante, a gente separou umas dicas aqui, por exemplo, acessar o site do Portal do Franchising, que é portaldofranchising.com.br, que é mantido pela ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. Lá tem muita informação por segmento de franquia, você escolhe um segmento, ele te oferece as opções de franquia dentro daquele segmento e você tem a opção de clicar em cada franquia daquela e descobrir qual que é o valor que você tem que investir, quais são as taxas de royalty, de franquia, de propaganda, quanto tempo ela está aberta, se ela tem lojas próprias ou só franqueadas. Inclusive ter loja própria é um negócio que deve ser bem analisado porque é interessante. Porque aquela franquia que só quer saber de vender e não administra nada, pô, como que ela vai te provar que o negócio dela é bom? Então quem tem loja própria, as redes de franquia que tem loja própria e as administram de maneira correta e conseguem te provar, te levar para visitar e ver como tudo funciona, são mais interessantes. O tempo da franquia também. Essa franquia tem só 1 ano no mercado. Opa, luz amarela, como disse o André. Vamos analisar bem isso aqui. Então lá tem várias dicas, tem muitos cursos também, desde o básico ao avançado. Então é bom ficar de olho nisso aí. O Sebrae também é interessante para dar uma visitada no Sebrae, né? Tem Sebrae é fantástico. Muito bom. Isso. Pequeno investidor, não, tem uma área toda dedicada a franquias, né? É muito interessante. O Sebrae é uma dica que a gente sempre fala aqui no programa e muita gente não usa, mas deveria ir lá e visitar e saber como é que funciona. Sandrini, você gostaria de adicionar alguma dica aí para o pessoal também, esse pequeno investidor aí que está doido para empreendedor, perdão? Eu acho que é importante analisar para quem que serve a franquia, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalhou a vida inteira num banco, né? Ele saiu do banco e quer abrir uma franquia de alimentação, uma empresa de alimentação, né? Uma loja, uma lanchonete, algum restaurante, alguma coisa desse tipo. Para essa pessoa, que obviamente ela não tem o conhecimento do setor, é óbvio que uma franquia pode ajudá-la muito, né, a montar um negócio e fazer ele funcionar. Outro caso, você pega uma franquia que tem uma marca muito forte, né, um Habib's da vida, um McDonald's. É óbvio que você não vai ter que, quando você abrir, você não vai precisar explicar para a população de São Paulo inteira exatamente como é que é o seu produto. Então aquilo te dá, né, a franquia te dá uma vantagem muito clara. Né, e você optar por uma franquia e não por um negócio próprio. Né, eu acho que, igual essas situações que eu citei, tem muitas outras ali. A pessoa que tem que avaliar, né, se tem chance de funcionar ou não. E aí outra coisa que eu queria falar é que eu acho que tem perfis de pessoas para quem a franquia é legal. Eu acho que um cara que é um excelente vendedor, por exemplo,
esse cara tem que estar trabalhando ali no setor de comércio mesmo, né? Então uma franquia desse tipo pode funcionar para ele. O cara que tem um perfil de dono também, o cara não se importa de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque dá trabalho. Imagina, pô, você tem uma loja num shopping, aquilo ali está aberto todos os dias, gente, não é moleza, né? Então você tem que ter esse perfil, tem que ter perfil para lidar com... Você tem que ter perfil para lidar com empregados, né? Para contratar, eventualmente também ter que demitir uma pessoa, né? A pessoa tem que ter perfil para isso. Se o seu caso é esse, eu acho que tem tudo para dar certo. Perfeito, obrigado. André, você quer adicionar algo? Sim, eu vou pegar 2 pontos aqui, um do Sinésio e um do Sandrini, que eu quero ressaltar isso, né? O Sinésio falou da questão do franqueador ter lojas próprias, ter uma operação própria. E o Sandrini mencionou essa coisa assim do poder da marca, né? Você pegar marcas assim muito fortemente reconhecidas, etc. Então eu quero ressaltar a questão da importância de ser um negócio estruturado, de ser uma franquia estruturada, pelo seguinte, porque se o franqueador não consegue ganhar dinheiro com aquilo, se ele não ganha dinheiro com aquilo que ele está falando, só ganha dinheiro vendendo a oportunidade, é um ponto de extrema atenção. Tem modelos de negócio que no papel ficam lindos, parece a coisa extremamente lógica, né? Foi uma coisa maravilhosa, mas que na prática não funciona. Então o que ele faz? Ele acaba botando franqueados para trabalhar para ele, para desenvolver aquele modelo de negócio. Isso acontece também no caso de uma marca que não é muito conhecida. Você vai botar o franqueado para desenvolver a marca. Então quando o franqueado entra num negócio desse, que ele não vai pegar a coisa já desenvolvida, ele vai desenvolver, na verdade ele está arrumando um emprego que ele está pagando para trabalhar. Então ele tem que ficar muito atento antes de entrar em algo desse tipo. Outra coisa que eu queria deixar aqui por último, né? Até o Sinésio estava comentando um pouco antes da gente gravar, vou pedir a ajuda dele aqui para ele falar das taxas que pagam, né? Além da taxa de franquia, tem outras. Você pode explicar? Um ponto que gera muita dúvida em relação à franquia, que geralmente as franquias de pequeno custo estão muito na moda, então a gente tem visto muito na mídia esse tipo de levantamento, listagens e rankings de franquias que não precisam de muito dinheiro para abrir, a pessoa fica de olho só naquela taxa de franquia. Isso gera muita confusão, por quê? Porque na verdade para abrir uma franquia a pessoa tem 3 custos envolvidos ali, que são a taxa de franquia que ela vai pagar para o franqueador, o custo de montagem da loja, obviamente que algumas franquias não necessitam de loja, mas se precisar tem o custo de montagem e instalação, e o capital de giro, que muita gente esquece. Para você colocar a franquia rodando para faturar o primeiro mês, você tem que ter o capital de giro para pagar seu funcionário, algumas despesas, enfim. Então tem que somar esses 3 custos para ter uma ideia. Mais que os giros, tem que ter uma reserva também, né, para poder... Viver, né? Ou não, às vezes o negócio demora 2 anos para começar a dar dinheiro, né? E até lá você tem que manter ele de pé, você tem que pagar suas contas. Com certeza. É importante você ter, né, essa reserva de emergência ali para... Por exemplo, o nosso amigo Vitor, que tem 10 mil reais, seria interessante ele abrir um negócio de 5 mil reais? Aí é uma questão a ser analisada. Por exemplo, tem muita franquia de baixo custo que às vezes oferece assim, vamos supor, uma franquia de lavagem de carro, que tem bastante por aí. Então a pessoa vai comprar a marca, o que ela vai receber? Vai receber um carrinho para lavar um carro e um detergente, alguma coisa. Pô, isso aí talvez compense ele montar um negócio próprio e pegar esses 10 mil reais e investir em propaganda na região dele. Agora, se a franquia realmente oferece um diferencial, é um produto que ninguém tem no mercado, é um produto que lava carro assim, milagroso, que é patenteado e só aquela franquia oferece. O carro da Luz Velha, acho que é o André Limpa, assim, por exemplo. Isso vai ser difícil. Tem que ser 2 franquias. Perfeito. Bom, pessoal, passa para o nosso amigo Vitor, né? Mande suas dúvidas, sugestões de pautas aqui para o nosso canal. Nós estamos no Facebook, no Twitter, Top Money TV. E obrigado, até a próxima.